Olha, pessoal, esse cara que eu vou trazer aqui hoje é um dos caras que tem, vez ou outra, opiniões bem controversas sobre o mercado cripto. E é um cara que eu gosto de conversar bastante, porque quando ele tem uma perspectiva, ele defende ela até o limite do quando aquilo se concretiza ou quando ele muda de opinião. A gente vai bater um papo hoje com o João Razin para ele dar uma perspectiva dele do que vai ser esse 2026 aqui para cripto, tá? João, seja muito bem-vindo aqui à nossa audiência. Dê as boas-vindas aí, um alô para quem está te ouvindo agora. Bom, André, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando contigo. Para quem não sabe, né, eu entrei no mercado cripto pelas mãos do André lá em 2017, pelos conteúdos que ele fazia na época. Então, sempre um prazer poder conversar hoje com a pessoa que me ajudou a dar os primeiros passos nesse mercado. Estou bem animado, cara, para 26. Não a respeito do momento do ciclo que a gente está. Não acho que seguimos em bull market. Eu acho que a gente entrou em bear market no começo de outubro. Eu sei que é uma opinião pouco popular, muita gente me odeia por isso, mas é o que eu realmente enxergo no dia de hoje. Mas eu sigo muito animado com o mercado, cara, porque o mercado cripto, né, ele é repleto de oportunidades, né? Não é só preço, não é só em bull market que as oportunidades se apresentam. Existem coisas que eu acho que estão aí que vieram definitivamente para ficar. Tu falou de RWA de fato, a gente pode falar dos tokens de RWA. Talvez eu não esteja tão animado com eles nesse momento, mas, por exemplo, a quantidade de ativos do mundo real que estão sendo trazidos on-chain não para de aumentar, isso me deixa muito animado. Então, apesar de eu não acreditar que o momento é o melhor momento, pensando em preço, sobre outros aspectos, eu estou muito animado para 26. Legal, bom que você falou, começou errado em cripto, né? Depois você foi se consertando, né? Começou a seguir meus conteúdos, aí depois você melhorou ali Dizem que a para gente ver começa isso. errando e depois a gente acerta, exatamente. Não, e esse é o melhor jeito possível, tá? Para você que está aqui, começar errado ele é bom porque ele educa muito mais do que começar certo. Começar perdendo, começar errado, ele educa muito mais, tá? O sucesso ele esconde alguns erros que você pode fazer no meio do caminho. Mas essa história de que todo mundo começa errando, eu já ouvi essa história, né? Todo mundo começa errando. É mentira. Dá para começar acertando. Porque o mercado cripto ele é tão abundante, vamos colocar dessa forma, que ainda que tu erre muito, existe a possibilidade de tu começar ganhando dinheiro. Foi o que aconteceu comigo lá em 17. Agora falando sério, assim, eu entrei num excelente momento, né? Foi metade de 17, Bitcoin estava ali precificado em 3 mil e pouco. Então eu fiz muita bobagem, mas ainda surfei 6 meses de alta. Então é realmente muita abundância de oportunidade. Mesmo durante bear markets, coisas acontecem, existem oportunidades acontecendo aqui. E não é só preço, né, André? A gente pode trabalhar com cripto, com empresas. Eu fiz tradução de site lá atrás, de corretora italiana. Eu fiz texto para empresas de investimento. Existem várias maneiras de tu aproveitar o mercado cripto. O preço não é a única delas. Então, sim, a gente erra muito, vai errar no meio do caminho, vai continuar errando. Estou no mercado há quase 10 anos, cara. 17 para 26, quase 10 anos. E eu sei que eu vou continuar errando e estou preparado para isso. Cara, sobre essa questão de abundâncias de oportunidade, eu queria puxar uma coisa que eu gosto muito de ver a percepção de cada analista. A primeira é quais foram as oportunidades em 25, quais delas Tá? se concretizaram ou não, quais que você aproveitou, qual. Me dá um retrospecto a partir das oportunidades que você viu ao longo do ano passado. Cara, 25 é visto por muitos como um ano ruim, né? Inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? Muita gente enxerga 25 como um ano onde o ciclo foi quebrado, porque o ano fechou negativo, né? A gente abriu o ano em 92, 94 e fechou um pouco abaixo de 90. Então, muita gente viu o ano de 2025 como um ano negativo. Eu, pessoalmente, não vi tão negativo assim. Claro, quem estava muito exposto às altcoins em 2025 terminou o ano mal, né? Lá no final de 24, a gente estava vendo o mercado andar muito rápido, inclusive na época a narrativa era de ciclo mais curto, porque a máxima histórica tinha sido batida antes do halving, historicamente 200 dias depois do halving, e aí muita gente ali tirou o Bitcoin do portfólio e pesou muito a mão em altcoin. Eu me lembro que naquela época o pessoal falava, não, quem tem Bitcoin está ultrapassado, não está entendendo o que está acontecendo agora. Naquela época eu era visto por boa parte da comunidade de cripto como chato, fui chamado de velho ultrapassado, porque eu defendia que as pessoas deveriam... Juro, cara, eu tenho printado, André, tenho printado. Porque as pessoas defendiam que não era mais hora de ter Bitcoin, que era só altcoin, porque não sei o quê. E eu falava, cara, todo mundo deveria ter Bitcoin no portfólio. E quem tinha Bitcoin no portfólio, não dá para dizer que 25 foi um ano ruim.
especificamente por conta do Bitcoin. O Bitcoin começa o ano em 92, 94, eu não lembro o valor exato, mas era algo em torno disso, e ele chega em 126.200 em outubro. Então, como que foi um ano ruim para Bitcoin? Claro, foi ruim para o cara que não tinha Bitcoin. Para o cara que entrou em 25, porque em 24 estava todo mundo falando que quem tinha Bitcoin estava errado, o cara que entrou completamente com a mão pesada em alt. Esse cara teve um ano ruim. Agora, o cara que entrou o ano com Bitcoin ocupando boa parte do portfólio, o ano não foi ruim. Mas fechou o ano abaixo do preço que abriu. Tá, mas em outubro bateu 126.200. Então, eu diria, cara, que... E aí, né, André, em 25... Todos aqueles que falavam que em 24 que ter Bitcoin estava errado, estavam falando em 25 que era só Bitcoin, que as altcoins elas não prestavam. Eu acho, tá, que foi um ano de bastante aprendizado, tanto para quem está no mercado há pouco tempo, quanto para quem está no mercado há mais tempo. Porque a galera, muita gente está sempre correndo atrás do rabo, sacou? Sempre na mão contrária do que deveria estar sendo feito. E eu acho que foi mais um momento para reforçar a importância de, apesar de o Bitcoin já ser um ativo de capitalização alta, de talvez não ser um ativo que oferece a maior assimetria de todos, eu acho que mostrou que é importante você tê-lo. E eu acho que num determinado momento, quando todo mundo diz que só Bitcoin presta, que as altcoins não prestam mais, vai ser nesse momento que as altcoins vão andar mais e vão ser a oportunidade de verdade. Talvez a gente esteja próximo disso acontecer. Mas para mim, cara, foi um ano positivo porque eu acho, assim, para mim, tá? Porque eu acho que eu me mantive firme na minha convicção de que Bitcoin deveria compor boa parte do meu portfólio. Eu venho desde 24 com mais de 50% do meu portfólio em Bitcoin, entre 25 e 35 de Ether, né, a depender da performance do Ether versus as altcoins, e o restante das altcoins. Em comparação com a minha reentrada no mercado, no bear market passado, que foi começo de 23, meu portfólio fez 5 vezes. Agora, do começo de 25 para o final de 25, eu perdi 1,5 vezes, eu estava fazendo 3 vezes. Então, assim, por um lado, não foi o melhor ano de todos, se a gente pegar do começo ao fim, mas por outro lado, foi o ano em que o Bitcoin bateu máxima histórica. Então, eu diria que o principal aprendizado de 25, a maior oportunidade foi Bitcoin e essa convicção de que ter Bitcoin no portfólio é importante. Cara, essa digressão sobre posição em momento de mercado, principalmente a questão do Bitcoin, e a outra coisa que você falou sobre o pessoal correr atrás do rabo, né? Acho que viver dessas modinhas e abraçar talvez uma tese que se mostra válida num curto prazo, né? E quando você olha um período mais alongado, isso não funciona, né? Quando eu lembro claramente, aí só recapitulando as ressacas aqui, né? De 2018, a ressaca gigantesca do mercado falando que não era para acreditar em altcoin, porque o negócio tinha sido desastroso, 95%, 98% de queda, e aquilo manchava a ideia de que poderia ter alguma coisa do Bitcoin. Só que a minha premissa básica, e funciona até hoje também, é que você tem a perspectiva de ter coisas novas simplesmente porque você tem uma utilidade nova no blockchain. Então, o mercado endereçável das soluções ele é muito alto. Se você olhar para o Ether que facilita tudo isso, se você olhar as inovações que estão acontecendo dentro do mercado, cara, DeFi, assim, acho que o basic case scenario para cripto como um todo é mudar o sistema financeiro e as stablecoins é o primeiro passo disso. Então, assim, para mim parece muito claro que apostar só no Bitcoin, por mais que você seja maximalista, ele acaba sendo um erro pela questão prática do que é inovação, do que é tecnologia, do que aonde o dinheiro está circulando ou como que ele circulou até então em cripto. E para mim esse ponto dessa alocação inteligente, ela vai justamente a alguma alocação que consiga atravessar esses períodos. E eu acho que, sinceramente, ela passa por uma maioria, com certeza, de Bitcoin. E se você ficar tentando fazer esses swings aqui de aumenta, zera, acho que zero é o pior possível, tá? Se você zera a posição em Bitcoin porque você, nossa, quero lavar a burra, é onde você dá com a cara no muro, porque o final do ano passado, do 2024, ele começa com uma expectativa gigantesca. Eu não acho errado você ter uma expectativa quanto ao out-season. O que eu acho errado é o instrumento que você usa para isso, que é zerar a posição em Bitcoin e alocar tudo em altcoin. Esse é cilado. Exato. Né? Exato. Pode falar. Não, teve uma orientação agora do Ray Dalio, né? Ele disse que todo mundo que tem aquele portfólio base 60-40, 60 título, 40 ações, deveria adicionar 15% em Bitcoin e ouro, né? Eu estava dando uma olhada no estudo que a Bitwise fez essa semana, e eles fazem uma comparação de portfólio 60-40,
que colocam 15% desse portfólio em 50%, metade de Bitcoin, metade de ouro, outro que bota esse 15% em Bitcoin e outro que bota esse 15% em ouro. Então são 3 cenários para testar a tese do Ray Dalio, voltando nos últimos 10 anos, na última década, né, que foi composta de correções e progressões de mercado. E aí, o resumo do estudo aponta o seguinte, ele chama de colchão e mola, né, o ouro como colchão e o Bitcoin como uma mola. Se tu tens 15% do portfólio dividido entre Bitcoin e ouro, tu tens um ratio razoavelmente maior, só que tu tens uma volatilidade sem esses 2 ativos no portfólio pouquíssimo maior, tá? Se tu tens o Bitcoin somente ocupando esses 15%, tu tens um ratio um pouquinho maior do que metade Bitcoin e metade ouro, mas tens uma volatilidade muito maior. Se tu tens só ouro, tu tens uma performance menor, um ratio menor e uma volatilidade muito menor também. Então, eles terminam o estudo dizendo o seguinte, não é uma coisa ou outra, são as 2 coisas. Né? O que significa que o Bitcoin tem esse poder de potencializar o teu portfólio como um todo. Veja que aqui 60-40, 40 é ação. Mas tu estás adicionando o Bitcoin aqui como um potencializador desse portfólio e o ouro como um amortecedor. Então, assim, não ter Bitcoin, na minha opinião, é que é o erro. Zerar a posição é que é o erro. Eu acho que não é nem discutível tu dedicar parte do teu portfólio a ativos de maior assimetria, como ações, como as altcoins. É claro, existem os maximalistas que dizem que só Bitcoin presta, mas eu acho, André, que até esses caras estão desistindo disso, porque hoje tem discussão sobre L2 de Bitcoin, de DeFi em L2 de Bitcoin, isso está nos eventos de Bitcoin hoje. Então, assim, eu acho que com o tempo isso vai se perder. Agora, a importância de ter Bitcoin, né, como um ativo-chave em qualquer portfólio, na minha opinião, a retirada de Bitcoin completamente em 2025 foi um dos principais erros da galera. Cara, e para 2026, assim, o que você tem visto aí de interessante? Já citou algumas coisas, mas queria que você colocasse assim, mais detalhes em bullet points, né? O que tá te chamando a atenção para esse ano? Tá, cara, em primeiro lugar, eu acho que o ciclo de alta acabou. Então eu não estou muito animado com 26. Então se tu perguntar assim, João, tu tá comprando alguma coisa? Eu não tô comprando nada. Na verdade, eu não tô comprando nada. Eu acho que a gente vai ter um respiro, eu acho que esse respiro já começou, e vai ser oportunidade para sair um pouco mais, especialmente de altcoins, tá? Bitcoin e Ether, se eu não precisar vender, eu não vendo. O Ether talvez um pouco, mas Bitcoin, se eu não precisar vender, eu não vendo. Eu realizei uma posição bem pequenininha dos dois. Nesse começo de ano, cara, eu tô vendo muita atenção em metais, cara. Muita atenção em metais, em primeiro lugar, né? E aí a gente tem metais tokenizados. Então a gente já começa a tocar aí um pouco de RWA. Então aquele mesmo ouro que eu falei anteriormente, eu posso hoje acessar isso aí on-chain. Então eu posso ter ouro e Bitcoin na mesma carteira. Eu acho que é uma tese, assim, né? As commodities tokenizadas, as ações tokenizadas, eu acho que isso vai estar tudo misturado. Se tu me perguntar, João, qual que é a tua maior expectativa, assim, o que tu tá esperando mais em blockchain? Tudo tokenizado. Ações tokenizadas, commodities tokenizadas, títulos tokenizados, eu acho que esse momento vai ser muito legal. A gente já começou esse merge, a gente tem hoje Bitcoin, Ether, Solana, Ripple, para o investidor tradicional acessar via ETF, e a gente tem já o investidor de cripto podendo acessar algumas ações tokenizadas, uma centena de ações tokenizadas aproximadamente, algumas commodities também. Então esse para mim é um ponto para 26, então acho que a RWA vai continuar crescendo, né? O TVL de RWA vai continuar crescendo, e eu diria, cara, que agora, André, começo de 26, eu tô olhando muito para privacidade, né, cara? Por que os ativos de privacidade estão andando nesse momento, né? Zcash, no final do ano passado, saiu de $50 para $700 em um mês e meio. Monero agora bateu máxima histórica, está acima de $700. Por que os ativos de privacidade estão andando tanto, né? Eu acho que privacidade talvez seja o meta do momento, talvez em virtude da regulação, né, dos Estados Unidos, muita gente dizendo que cripto está sendo domesticado pela regulamentação, então o ethos de cripto estaria se perdendo, mas ele ainda perduraria nos ativos de privacidade. Não sei se isso que eu estou falando aqui é somente a narrativa que estão tentando construir para esses ativos performarem por um tempinho e depois todo mundo ir embora, como costuma acontecer, ou se isso veio realmente para se consolidar, se os ativos de privacidade agora vão ser mais relevantes. Eu acredito que isso aqui é só uma fase. Apesar de eu ver valor efetivamente em ativos de privacidade, eu acho que essa performance dos últimos meses
é algo que vai perdurar por algum tempo e depois essa tensão vai ser pivotada para uma outra coisa. Não acredito que as pessoas verdadeiramente vejam valor em ativos de privacidade. Eu acho que estão só especulando essa narrativa nesse momento, em virtude de toda essa regulamentação que está acontecendo em torno de cripto. A gente teve agora, né, o presidente lá, o CEO da Coinbase falando que não estava a favor, né, da maneira como o Senado estava tratando a inovação em cripto em 2026, né, o Clarity Act, aí os caras postergaram o avanço disso, exatamente como aconteceu com o Genius Act em 2025. Então acho que a gente vai ter agora toda essa história sobre o Clarity Act, em algum momento vai ser aprovado, mas a gente consegue perceber a partir das condições para isso aí andar, que os caras estão interessados em controlar tudo, né? Eles não querem privacidade em finanças descentralizadas, eles não querem a liberdade das pessoas, eles não querem corretoras oferecendo, por exemplo, stable com yield. Então eles querem proteger os bancões e tudo mais. E eu acho que esse vai ser um tema bastante importante que vai movimentar bastante o mercado durante 2026 também. Sobre essa questão da legislação, tem algo, você citou várias coisas que são questionáveis aqui, né? Uhum. Mas tem algo que você achou a melhor coisa possível e o que está sendo a pior coisa possível do Clarity Act na tua visão? Cara, eles estão querendo, em outras palavras, né, bloquear ações sendo tokenizadas, porque aí eles mantêm o monopólio dos bancos, das grandes empresas financeiras. Eles querem bloquear o rendimento em stablecoins, ou seja, mesma coisa, querem manter o status, né, o monopólio dos bancos, e eles querem eliminar completamente a privacidade de quem utiliza protocolo DeFi. Então, eu só vejo pontos de preocupação aqui. Tanto é que o Armstrong falou o seguinte, é melhor não ter, ou seja, a gente seguir nessa zona cinzenta do que isso aí. Muita gente está criticando porque está falando assim, ele está falando isso porque isso afeta diretamente o business dele. Afinal, ele é o CEO de uma corretora, ele é o fundador de uma corretora. Pode ser que a principal motivação dele para ir contra tudo isso, e realmente os caras postergaram, muito em virtude do que ele disse, seja somente o interesse pessoal. Mas eu que não tenho nada a ver com isso, eu realmente acredito que do jeito que eles desenharam ali, não tem nada de bom. Nada de bom. Então realmente precisa rever, precisa discutir e se não se chegar a um denominador comum um pouco mais justo para o usuário médio, é melhor que continue do jeito que está. Eu não vi nada de bom. Nesse caso do Clarity Act, acho que não vai ter outro momento melhor para que a indústria cripto. Eu vou botar o Brian Armstrong ali como líder, porque ele tinha aquele movimento da Coinbase lá, o Stand Up for Crypto, acho que era isso lá atrás, financiado e tal. Assim, com certeza, isso ajudou a financiar várias campanhas, né, de Senado, de Câmara, que eram pró-cripto, e agora, obviamente, cobrando esse favor. E com um presidente que é pró-cripto, com uma aliança ali pró-cripto, não vai ter outro melhor momento para reivindicar isso. Assim, se tiver um jeito de barrar as coisas, vai ser agora. E aí, quando eu vejo o Clarity Act, nas linhas mais gerais, né, basicamente uma definição do que a SEC pode fazer, e aí eles abrem uma brechinha lá a respeito de um token poder evoluir para uma commodity, né, alguma coisa que seja tipo uma XRP da vida, que lançou como security, mas depois que você tiver uma descentralização e uma não concentração maior do que 20% na mão de uma pessoa ou pessoas coligadas a essa pessoa, essa entidade, você poderia migrar para alguma coisa mais próxima do Bitcoin Ether. Só que ela abre uma brecha que você pode se autodeclarar descentralizado. E depois SEC e FTC vão ter que decidir se você é ou não. Na prática, se você for pequeno, você vai poder se declarar descentralizado. Se você for muito grande, toma cuidado porque talvez tenha um algo nas suas costas. Mas com, cara, milhões de tokens sendo criados, é muito difícil você dizer que o regulador vai olhar. Na verdade, vai ver o cara grande e vai tentar regular dessa forma, né? Por exemplo, né? E aí, sobre o Clarity Act, talvez eu puxando até para a questão dos Estados Unidos, tem a questão geopolítica mundial, e agora não estamos imunes, né? As coisas acontecem no mundo e afetam. As questões de guerra, as questões das tarifas, né? E esse ano de 26 a gente teve o começo do ano com um negócio que ninguém achava que iria acontecer, que era um blefe, né? E não foi. E como você tem um cara, quando você tem um cara louco na mesa de poker, que ele blefa, mas uma hora você olha as cartas dele, ele tem, o medo se estabelece. Pô, esse cara tá mentindo ou tá falando a verdade de fato, né? E o que você acha que o Bitcoin se encaixa aqui nesse mundo geopolítico cada vez mais próximo de uma grande guerra?
André, tudo isso, cara, deveria, na minha opinião, fazer com que as pessoas vissem mais valor no Bitcoin. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda vê o Bitcoin como ativo de risco e não como ativo de proteção. Enquanto a maioria das pessoas enxergarem o Bitcoin como ativo de risco, o preço vai se comportar como ativo de risco. Infelizmente, e aí para cima e para baixo, né? Porque ele corrige quando existe incerteza e ele anda muito também, muito mais do que um ativo que seria considerado um ativo de proteção, quando o cenário é um pouco mais otimista assim, para ativos de risco. Eu também acho que a gente tem um cenário bastante ímpar, assim, geopoliticamente falando. O Trump, quando assume os Estados Unidos estava ali passando por uma crise de confiança, né? A Pax americana estava sendo questionada enquanto a gente tinha o Biden no poder. E o Trump, ele vem justamente com essa proposta de tornar os Estados Unidos forte de novo, né? Make America Great Again, assim. Tu pode não gostar dele, mas ele foi eleito com essa proposta e ele tá fazendo jus àqueles que votaram nele. A popularidade dele nesse momento não é das melhores, né? É baixa, mas, por exemplo, esse evento com a Venezuela, eu converso com um pessoal que tá nos Estados Unidos, que é focado em imigração, e eles falam que a popularidade do Trump a partir desse evento aumentou, foi um pouco compensada, né, a partir de... Porque ele teve primeiro ano de mandato, né, que é como costuma acontecer, ele tomou muita medida impopular, né, ele foi para cima, comercialmente falando, tretou com todo mundo, a popularidade dele começou a cair, agora em 26 tem eleições de meio de mandato, e eu acho que agora ele vai começar a construir uma narrativa para mostrar o porquê ele faz bem para os Estados Unidos, né, porque é importante que eles continuem tendo maioria para continuar fazendo o que eles querem fazer. E dizem, né, que para tu controlar um cachorro louco, tu tem que mostrar para esse cachorro louco um cachorro mais louco ainda, né? E o Trump é esse cara. O mundo tava aí olhando para o que estava acontecendo na Europa, né, Ucrânia e Rússia, e de repente vem um cara que bate mais forte na mesa. Todo mundo esperava, né, que ele fosse pausar isso, e o que ele faz, né? Ele faz a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente, mas é um passo parecido, que abre margem para outros, em outras regiões, acontecer algo parecido. China e Taiwan, por exemplo, na minha opinião, é a próxima coisa que vai acontecer. Porra, se a Rússia entrou na Ucrânia, se os Estados Unidos entrou na Venezuela, agora eu vou entrar em Taiwan e ninguém fala nada. Então eu acho que as coisas estão se desenhando para serem conturbadas durante o ano de 2026, geopoliticamente falando. Por exemplo, tem a história da Groenlândia, que não é brincadeira, ele tá interessado nisso, e se ele quiser, ele vai fazer, não tem quem impeça. E aí, cara, então, isso tudo gera incerteza, e para ativos de risco, a incerteza, na minha opinião, é algo negativo. De novo, Bitcoin para mim não é um ativo de risco, para mim o Bitcoin é um ativo de proteção. Ou seja, deveria se apreciar o tempo todo, porque o mundo tá bagunçado. Mas não é assim que a maioria das pessoas vê. Então, enquanto as pessoas continuarem enxergando o Bitcoin como um ativo especulativo, um ativo de risco, o Bitcoin vai se comportar dessa forma. Esse é um dos motivos pelo qual eu não estou tão confiante para 2026. Se a gente olhar para os ciclos anteriores, né, o fim do ciclo já foi, do ciclo de alta já foi, a gente está em bear market, e aí a gente para de cair no final de 2026. Assim, é bola de cristal, mas é isso que eu acho que vai acontecer. Agora, mais direto possível, qual foi o teu principal aprendizado de 2025? Porra, cara, eu errei muito, velho, em 25. Ó, eu diria que é o seguinte, o principal aprendizado de 2025 foi entender de uma vez por todas que o ciclo, que é onde eu me apoio, ele é tocado pelo Bitcoin. Todo o resto das coisas que acontecem durante um ciclo podem acontecer de maneira diferente. Qual foi a minha principal frustração de 25? A gente não ter tido a altcoin season. Eu estava crente, desde 24, que em 25 teríamos um momento em que as altcoins, não aquelas pequenininhas, mas que as maiores capitalizações de mercado performariam pelo menos 2 ou 3 meses mais do que o Bitcoin, que é o que a gente chama de alt season, né? Quando 75% das 50 maiores capitalizações de mercado performam mais do que o Bitcoin. Eu estava muito convicto de que isso ia acontecer. E eu defendi isso até outubro de 25. E não aconteceu. Ou seja, a única coisa que aconteceu foi realmente o fato de que o Bitcoin cumpriu o seu papel. No final do ano seguinte ao halving do Bitcoin bateu máxima histórica, mas as altcoins não acompanharam. E o motivo pelo qual elas não acompanharam, na minha opinião,
os motivos foram ditos muitas vezes, inclusive para mim, e eu não comprei, e eu não acreditei, que era a atenção naquele momento estar em outras coisas. Em 2025 a gente teve muita atenção nas empresas cripto que fizeram IPO, muito dinheiro ali. A gente teve, por exemplo, muita atenção nas DATs, muito dinheiro ali, nos papéis das DATs. A gente teve também muita atenção em IA. 25 foi o ano da IA, cara. E aí, as hyperscalers, as maiores empresas de tecnologia do mundo, que são infraestrutura para IA, capturaram muito dinheiro. E aí, não teve dinheiro para as altcoins. Isso foi falado para mim na metade do ano pela minha audiência, por quem estava no chat. João, talvez dessa vez a gente não tenha out-season, porque tem muita atenção em IA, o dinheiro está em IA. Eu rejeitei essa hipótese e eu só passei a enxergá-la em outubro de 25. Então, eu acho que o meu principal erro foi não enxergar que o dinheiro estava olhando para outro lugar. E eu acho que o dinheiro estar olhando para outro lugar foi o motivo pelo qual a out-season não aconteceu. E digo mais, nós só tivemos um ciclo válido, que eu sei que muita gente acha que não, eu acho que o ciclo foi válido, por conta dos ETFs de Bitcoin que foram aprovados lá em 24. Eu divido o ciclo, André, em 3 etapas. Tem o período de acumulação, temos a bull run e temos depois o bear market, certo? Então a gente tem, quando a gente tem o halving do Bitcoin, a gente tem porradaria para cima, historicamente, que é o bull market, depois bear market, depois período de correção. Historicamente, cada período ele corre mais ou anda mais do que o mesmo período do ciclo anterior. Em 25, o período de acumulação, pela primeira vez, foi maior do que o período de acumulação do ciclo anterior. Ele sempre era menor, sempre, né, num curto espaço de tempo, mas ele sempre foi menor. A correção é sempre menor, o período de acumulação é sempre menor e o bull market é sempre menor. O período de acumulação desse último ciclo foi maior do que o período de acumulação do ciclo anterior. O período de acumulação do ciclo anterior fez 170%, o do último ciclo fez 311%. E aí, a bull run, que é pós-halving do Bitcoin, foi muito menor. Porque a performance maior aconteceu no período de acumulação. Então, eu não enxerguei isso. Então, o dinheiro que tinha para entrar em cripto entrou via ETF em 24. Em 25, o Bitcoin ainda andou, mas não tinha dinheiro suficiente para as altcoins. E aí, a out-season não aconteceu. Eu tinha 20% aproximadamente do meu portfólio em altcoins. E esse foi o motivo pelo qual o meu portfólio em 25 perdeu mais ou menos 1,5 vezes. Também direto e reto, qual é a tua principal dúvida para 2026? Cara, eu acho que é a dúvida de todo mundo, cara. Se o ciclo acabou ou não. Eu tenho bastante convicção de que o ciclo acabou. Mas tem tanta gente boa confiando que 26 vai ser foda, que eu fico assim, ó, porra, posso estar errado. Então, se eu posso estar errado, eu tô preparado para estar errado. Assim, eu não vou sair completamente como eu planejava, por conta da expectativa que existe de que 26 vai ser bom. Agora, não vou cometer o erro, que eu já cometi outras 2 vezes, de completamente comprado, de que dessa vez vai ser diferente, que 26 vai ser maravilhoso. Eu cometi esse erro 2 vezes. Dessa vez, eu não vou cometer esse erro, então eu vou meio que preparado para qualquer cenário. E agora, qual que é a tua principal certeza para 2026? Porra, Bom, eu tenho uma, cara. A minha única certeza é que eu vou diversificar mais o meu portfólio. É a única certeza. Em 2025, André, dos meus investimentos, o que mais me deu retorno foi comprar uma casa velha de 100 anos na Espanha para reformar e vender. Quando eu fiz isso, o pessoal falou, tu é maluco, tu tá porra, em 25 tu não vai botar dinheiro todo em altcoins? Eu falei, não, vou diversificar um pouco. Porque eu queria diversificar para não depender exclusivamente de cripto, porque a audiência de cripto é muito... o mercado do cripto como um todo, a audiência, as empresas são muito mercenários. Se o mercado anda, meu amigo, tá todo mundo contigo, feliz, soltando fogos. Agora, se o mercado corrige, todo mundo te larga, meu amigo. Eu pensei, pô, não posso depender 100% de um mercado assim. E aí eu falei, cara, eu vou começar a botar o pé no mercado imobiliário espanhol e vou diversificar. E aí eu fiz isso. Esse investimento especificamente me trouxe uma rentabilidade de 20% em 7 meses. Então, anualizado, uns 30%. E aí eu decidi que em 26 eu diversificaria ainda mais os meus investimentos. Então, a única certeza que eu tenho é que eu vou diversificar mais. Cara, agora não só do ano em si, mas algo mais alongado aqui. Tá? Quais são os principais aprendizados que você teve ao longo de quase 10 anos aí dentro do mercado, pontuado aí para o pessoal ver? Porra, cara, ao longo desses quase 10 anos,
Eu diria o seguinte, quanto mais tempo tu tá no mercado, é meio clichê isso, mas é verdade, né? Quanto mais tempo tu tá no mercado, mais tu percebe que as tuas crenças, que o que tu tem certeza que vai acontecer, não importam pro mercado e tu vai errar miseravelmente milhares de vezes. Quando eu entrei, André, eu entrei em 17, e aí ali eu comecei a criar conteúdo em Telegram, depois Instagram, depois YouTube, e eu me lembro, cara, que no começo eu era muito arrogante, cara. Eu acho que eu era muito arrogante, assim, eu tinha muita certeza. Cada vez, quanto mais o tempo passa, menos certeza eu tenho. Eu percebo que eu preciso, por mais que eu tenha muita convicção de que o mercado vai numa direção, eu preciso estar preparado para qualquer coisa, porque o mercado está cagando para o que eu acredito. Então eu diria que esse foi um dos principais aprendizados dos últimos 10 anos. O que mais, cara? Entender de uma vez por todas que tu não precisa jogar em todas as posições. Tem muita gente, por exemplo, que ganha dinheiro com airdrop. Eu já entendi que airdrop não é para mim, cara. Sacou? Eu já ganhei dinheiro com airdrop, já foi legal. Muito bom para quem às vezes não quer tomar praticamente risco. O cara às vezes encontra lá um projeto que tá te dando a oportunidade de participar daquilo, de receber tokens para ajudar, para participar, sem colocar nenhuma grana em risco. Eu entendo isso, eu valorizo isso, mas eu entendi que não é para mim, assim, sabe? Eu até posso participar de uma coisa ou outra, mas não é onde a maior parte do meu tempo vai estar dedicada, assim. Eu definitivamente não gosto de dedicar muito tempo a airdrops, uma corretora de futuros aqui, outra ali, vou fazer um delta neutro aqui para farmar volume, não é um caminho que me agrada. Então, eu acho que eu aprendi que eu não vou ganhar em todas as pontas e que eu tenho que escolher onde que eu trabalho melhor e dedicar a maior parte do meu tempo a isso. Eu diria que esses foram os 2 principais aprendizados. Agora você me deu uma brecha para falar. Aonde você trabalha melhor? Qual que é a sua expertise que você considera que, cara, aqui eu consigo desempenhar bem? Cara, eu diria que análise de mercado pensando em longo prazo. É onde eu percebo que eu acertei mais. Eu já fui o cara que buscava as gemas bem fundamentadas e que os tokens iam se valorizar. Acertei muito fazendo isso, cara. Acertei muito fazendo isso. Hoje eu acho que eu sou melhor olhando o todo, ao invés de ficar caçando moeda no trilho do trem, sacou? Tem muita oportunidade aí, sem dúvida nenhuma. Eu já fui esse cara, tu sabe disso. Mas eu hoje não me vejo mais dessa forma. Eu acho que hoje, cara, eu sou melhor tentando ajudar as pessoas a olhar para o todo. Sabe? Eu hoje, por exemplo, eu olho para macroeconomia, para geopolítica. Eu nunca quis olhar para isso. Nunca achei que eu fosse ter que olhar para isso, acompanhar calendário econômico, o que o presidente do Banco Central vai fazer. Mas uma vez que eu entendi que isso aí impacta os mercados como um todo, eu passei a olhar mais para isso. E aí, cara, eu acho, André, eu acho que eu faço isso bem. Eu acho que eu trago o meu ponto de vista para as pessoas ouvirem, né, com crítica e dizer, pô, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui vai me ajudar a tomar uma decisão, a tomar outra decisão. Então, assim, eu acho que eu acho que a minha força hoje é troca de ideia com as pessoas. E essa coisa de tentar entender, né, para onde que o mercado vai, não a atenção, eu parei de operar atenção, assim, mas para onde que o mercado vai, assim, o que depende exclusivamente de atenção e o que efetivamente vai fazer parte do nosso futuro, eu acho que eu consigo enxergar mais ou menos como que as coisas vão ser, e aí eu sempre compartilho isso com as pessoas que me acompanham. Cara, com 10 anos de mercado aí, quase 10 anos no caso, você tem muita experiência dos erros que os investidores cometem. Quais que seriam aí, top of mind, os principais erros dos investidores iniciantes, tá? Bom, o primeiro deles é achar que moeda de 1 centavo é barata. Né? O cara não olha a capitalização de mercado, o cara vê lá uma moedinha que custa 0,00001 centavo de dólar, o cara pensar, eu vou comprar esse negócio porque vai valer 1 centavo um dia, então eu vou fazer várias vezes. Esse é um erro muito comum de investidores novatos. Eu já fui esse cara, lá em 17 eu já fui esse cara, não sabia o que estava fazendo e cometia muito esse erro. Acho que um outro erro é aquele que eu já falei anteriormente, não ter Bitcoin no portfólio. Eu acho que é um erro. Bitcoin, para mim, é além de um ativo especulativo. Então, eu acho que não ter Bitcoin no portfólio, tá com o portfólio 100% apoiado em altcoins, eu acho uma completa loucura. Acho irresponsabilidade, para dizer o mínimo. Que mais? Eu acho que é isso, cara. Uma outra coisa, cara. Uma outra coisa que é importante. Já não é fácil tu montar um portfólio direito, ok?
Então, eu tenho um portfólio aqui que pode ser questionado. Putz, isso aqui devia ter, isso aqui não deveria ter e tal. Já é difícil tu ter um portfólio bem montado. Mais difícil ainda é tu multiplicar por 10 a dificuldade, tu ficar pivotando de narrativa para narrativa. Então, imagina que, além de tu ter que acertar os ativos, tu ainda vai ter que acertar o timing em que o dinheiro vai sair de privacidade e vai para prediction market. E que vai de prediction market para, sei lá, blockchains heterogêneas. E que vai de blockchains heterogêneas para IA. E que vai de IA para o ecossistema do Cosmos. Porra, se o cara ainda ficar tentando, além de montar um portfólio direito, acertar para onde que o dinheiro vai e ficar mudando essa liquidez dele o tempo todo, tentando acertar isso também, eu acho que a dificuldade ela é muito amplificada. Então, eu diria que tu montar um portfólio direito e ter paciência para as coisas acontecerem é a decisão mais acertada, ao invés de ficar pulando de galho em galho o tempo todo. Acredita em alguma coisa? Enquanto tu acredita naquilo, mantém a posição naquilo e espera. Tu só sai da posição se tu não acredita mais. Aí tá tudo bem. Agora, se tu acredita que um determinado negócio vai andar em algum momento, tenha paciência. Um exemplo recente que reforçou essa impressão para mim foram os ativos de privacidade, que eu acreditava muito, já tive muito exposto a isso. Num determinado momento falei, putz, mercado regulado, ninguém mais vai olhar para esse negócio aqui. E aí, Zcash saiu de $50 para 700 e poucos dólares em um mês e meio. E Monero agora fazendo um movimento bastante amplificado também. Então, ter paciência é super importante. Cara, desses, talvez, erros ali que os investidores cometem, iniciantes, você acha que tem alguma dessas coisas que você mencionou, até que você não mencionou, que persiste e demora mais para esse cara perceber que é um erro? Ou depois de um tempo, sei lá, 1, 2 anos, ele percebe mesmo? Tem algo de erro que persiste ao longo da jornada? Não ter Bitcoin. Não ter Bitcoin é um negócio que, assim, às vezes o cara tá no mercado 3 anos, no terceiro ano é que ele vê, putz, eu não tinha esse negócio aqui. Se eu tivesse boa parte do meu portfólio aqui, eu não teria tido dor de cabeça. Teria tido muito menos dor de cabeça, meu portfólio teria performado tão bem quanto. Não é assim não é a narrativa dos maximalistas tóxicos, né? De que só Bitcoin, então o resto não presta e só vamos ter Bitcoin e não precisa fazer mais nada. Não é isso, porque eu não acredito em todos os ovos na mesma cesta. Mas tu ter uma parte do teu portfólio dedicado ao Bitcoin, eu acho que é algo que muita gente demora para aprender. É um erro persistente, assim. Porque às vezes é um ciclo inteiro para o cara entender que faz sentido aquilo compor o portfólio dele. Porque muita gente, né, André, que entra em cripto, entra porque ouviu dizer que um amigo comprou uma meme coin que fez 10 vezes, aí Solana saiu de 7 para 300, aí o cara pega e vai completamente comprado nisso. E aí ele tá ali há 2, 3 meses, aí a carteira dele andou pra cacete, depois devolveu tudo, e o cara olha pro Bitcoin, ele viu o Bitcoin fazendo assim, ó, aos poucos, ó, subindo, ó, só subindo. Fala, pô, se eu tivesse comprado esse negócio aqui, eu não precisaria ter feito mais nada? Entendeu? Então, eu acho que muita gente demora para entender que o Bitcoin tem esse papel, te dar um pouco de tranquilidade, sabe? Sobre essa tranquilidade aí do investidor ao longo da jornada, ter um colchão ali de algo que tenha mais substância, que seria o Bitcoin. Há algum tempo atrás a gente discutia outras coisas, né? Principalmente o Ethereum, talvez, e outros ativos. Acho que em 2017 essa discussão ficou mais forte. Depois, obviamente, voltou em 2021, sobre a perspectiva de outros ativos que seriam blue chips, né? Tá. Olhando em tudo que você já passou, você acha que você colocaria outros ativos como blue chip do lado do Bitcoin, tipo como um colchão dentro do teu portfólio? Cara, como colchão, eu acho que não. Mas eu diria o seguinte, eu separo o mercado em alguns tiers, assim, Bitcoin é tier 1, aí a gente tem Ether, que é tier 2, porque blockchain de contrato inteligente, onde as stablecoins estão, onde a tokenização está acontecendo, a gente já teve essa discussão, né? Para mim, Ether é tier 2. Aí depois, cara, tier 3 para mim são as principais infraestruturas e as principais financeiras da Ethereum. Principal infraestrutura para mim é mais agnóstica, assim, Link. Chainlink, por exemplo, para mim é a principal blue chip de todas. Depois tu tens a infraestrutura para Ethereum, por exemplo, o staking, que é Lido. Depois tu tens a principal AMM da Ethereum, que é a Uni. Depois tu tens o principal protocolo de empréstimo da Ethereum, que é a Aave. Depois tu tens um protocolo emissor de stablecoin mais descentralizado, que é a Sky, né? Antiga Maker. Para mim isso aqui é tier 3. Aí depois, cara, tier 4 vem Solana e as principais aplicações da Solana.
tá? E aí eu diria que o resto vem depois. Qual que é o ponto aqui para mim? Solana, para mim, é uma jogada mais arriscada. E eu acho que isso está sendo... Eu consigo compreender isso agora um pouco melhor desde a aprovação dos ETFs de Solana e de XRP à vista. A gente teve no começo, né, o ETF de Solana foi aprovado um pouquinho antes do ETF de XRP. E durante as primeiras semanas, a gente tinha mais entrada de dinheiro no ETF de Solana do que no de XRP. As 2 primeiras semanas. Na terceira ou quarta semana, começou a entrar mais dinheiro em XRP. Bem mais dinheiro em XRP. Tanto é que, apesar de os ETFs de XRP serem lançados depois, eles ultrapassaram a entrada total de ativos líquidos muito rapidamente. Agora a Solana começou a capturar mais dinheiro de novo. Mas XRP ficou 1 mês e meio, 2, capturando mais. E qual que era a explicação? Pro investidor tradicional, pro cara que vai acessar esses ativos via ETF, XRP é mais palatável, é pagamentos, é stablecoin, né? Os caras à frente da XRP, Brad Garlinghouse, os caras são todos os caras com cara de banco, né? Enquanto Solana, ações tokenizadas, tá bom, um pouco, mas não é a principal blockchain de contratos inteligentes. É principalmente meme coin, principalmente a galera mais degenerada, de boné para trás, camiseta de rock and roll. E aí, cara, pro cara institucional, XRP é mais palatável. Pelo menos foi essa explicação que eu encontrei. Ó, por que tá entrando... Eu perguntei para gestor de fundo, por que tá entrando mais dinheiro em XRP do que em Solana? Cara, porque esse investidor, ele entende mais XRP do que Solana. XRP é pagamento, é stablecoin regulada lá no escritório de serviços financeiros de Nova York. Solana é um ecossistema de degenerados, de meme coins e tal. Então, esse é o motivo pelo qual, para mim, André, ficou mais claro que Solana joga outra divisão, não é Ethereum, não é o tier da Ethereum, entendeu? A gente tinha essas discussões, lembra? Muito, muito sobre isso. Eu hoje estou mais convicto de que Solana joga outra divisão, não é o mesmo game. Se tu olhar a quantidade de transações de stablecoins disparado em Ethereum muito maior, em valor, se tu olhar número de carteiras ativas em Ethereum muito maior, transferindo stablecoin, valores de verdade, não interagindo com o protocolo para fazer troca em Meteora, fazer provisão de liquidez em memecoin. Se tu olhar RWA, por exemplo, acho que 65% de RWA tá na Ethereum. Então, assim, para mim é Bitcoin aqui, Ether aqui, principal infraestrutura Chainlink, principais financeiras primitivas de Ethereum, e depois Tier 4, Solana, ecossistema, e depois outras coisas. Sobre essa questão de infraestrutura que você falou, a expectativa que a gente tem ali ao longo do 17, 18 e VRAL era de cada vez mais essa infraestrutura, que a gente acredita sendo mais eficiente, sendo usada pelo mercado financeiro tradicional. Uhum. Quando a gente olha para o que foi o gatilho, pelo menos para mim em 23, que falou, opa, voltamos, foi um ETF que basicamente fala o Rapid Bitcoin do TradFi, né? Vou botar o Bitcoin aqui nesse negócio, você compra ele como exposição. Isso foi o que causou todo esse movimento de alto que a gente teve na sequência. Inclusive, a gente pode botar na culpa do all-time high do Bitcoin antes do halving nessa conta do ETF. Total. E aí, a perspectiva que me constrói nesse momento é a ideia desse merge, não da maneira em que a gente sonhou, que era totalmente o mercado indo para um mundo tokenizado, descentralizado, on-chain e tudo mais. Existiu, obviamente, uma mescla disso, né? A gente cede o Bitcoin para estar no ETF, eles tokenizam algumas coisas dentro do Ethereum, mas mesmo assim, ainda numa infraestrutura totalmente TradFi, né? Quando a gente olha para isso. E aí me vem realmente a dúvida, né? Que eu queria pegar um pouco da tua visão, sobre o que esse futuro que se desenha, né, com essa perspectiva. Você tem esse merge dessas infraestruturas indo para algo descentralizado ou, eventualmente, a gente se adaptando à estrutura centralizada para que continue no jogo, né? Tipo, na ideia de que, cara, é tokenizado, mas é tokenizado nesse sandbox aqui dentro do meu sistema. Cara, isso é muito assim, isso eu acho que é uma das coisas mais legais, cara, que eu vi acontecer nos últimos tempos, assim. Realmente, a gente achava que tudo seria tokenizado, e o que está acontecendo é que o investidor TradFi agora pode acessar alguns ativos via ETFs, por exemplo, Bitcoin e Ether. O cara não quer se preocupar com seed, não quer se preocupar com custódia, ele vai lá e compra Bitcoin à vista via ETFs, Bitcoin, Ether e alguns outros ativos. Do outro lado, o investidor cripto
pode comprar já uma centena de ações lá tokenizadas que estão on-chain, pelo menos as principais empresas. Para mim, André, para onde que vai, né? Tem muito mais gente no TradeFi. Tem muito mais gente em TradeFi do que em cripto. Ou seja, a gente descobriu, a gente confirmou que existia um gargalo de pessoas que queriam comprar Bitcoin e Ether, mas que não queriam se preocupar com a autocustódia. Por isso que 2024 foi o sucesso que foi o ETF de Bitcoin. Depois, lá em 25, o ETF de Ether começou a decolar em virtude da percepção de que as stablecoins, a gente estava vivendo uma stable season, aconteceu especialmente na Ethereum. Então, esses caras, eles entraram. E eles têm muito mais dinheiro do que a galera de cripto, eu acho. Claro, não sei se tu for pensar lá, os Bitcoin nativos, os OGs lá, esses caras, eles estão lá na caverna deles, não querem saber de outra coisa que não seja Bitcoin, e eventualmente agora eles têm um pouco de profundidade de liquidez para realizar um pouco de resultado e viver a vida deles, né? A merecida aposentadoria, né? Porque eles apostaram lá atrás num ativo que era bastante questionado. Eu acho que assim, tem mais dinheiro para entrar em Bitcoin e Ether e outras criptomoedas via ETF do que dinheiro de cripto para entrar em ações via ações tokenizadas. Até porque o pessoal de cripto, eu acho que tem pouco interesse em investir em ações. Como eu acho que o pessoal de cripto tem pouco interesse em investir o que eu acho um erro, tá? Eu acho um erro, já vou te explicar por quê. Eu acho que o pessoal de cripto tem pouco interesse em investir em ações. Acho que existe mais interesse e mais dinheiro e mais gente de TradeFi interessada em adicionar Bitcoin e Ether aos seus portfólios, inclusive com caras como o Ray Dalio, né? O gestor do maior fundo de hedge do mundo, da história, falando que 15% do portfólio deveria ter Bitcoin e ouro. Então, esse é um primeiro ponto. O meu sonho, falei sobre isso com a galera nos últimos dias agora, é que tudo esteja on-chain. Quando tudo tiver on-chain, porque eu prefiro investir on-chain do que investir via ETF. Quando tudo tiver on-chain, cara, o mercado vai ser muito mais interessante, André. Eu tô fazendo agora alguns vídeos sobre mercado europeu, mercado de ações europeu. Porque existe uma história de que a Europa morreu, de que a Europa está ultrapassada, de que vai acabar. E aí não tem muito dinheiro olhando para cá, né? E eu tava olhando para a performance de muitas ações europeias em 2025, teve muita coisa que andou muito, cara. Teve empresa que andou 400%, 500% de maneira considerável, pouco especulativa, muito por fundamento, assim, sabe? E aí João, quero ter um portfólio onde eu tenho ações europeias que me interessam, onde eu tenho ações americanas, onde eu tenho cripto. Só que para isso acontecer, eu preciso de tudo on-chain. E para mim, esse é o endgame. Eu não sei se ele vai acontecer, não sei se ele vai chegar. Hoje se tu quiser acessar ação europeia via Avenue, via essas empresas tradicionais, já não é fácil, tu já não consegue. E eu acho que a oportunidade disso acontecer é on-chain. Então, eu acho que vai ter mais dinheiro vindo de TradeFi para os ETFs do que dinheiro vindo de cripto para ações tokenizadas, mas o meu desejo é quando tudo estiver on-chain. É para onde eu estou olhando. Maravilha. João, sei que você tem horário aí, vou te liberar aqui, te agradecer de novo pelo papo, muito bom a conversa hoje. Para você que acompanhou a gente até aqui, as redes sociais do João estão na legenda aqui embaixo. João, fica à vontade de dar seu último recado aí para a gente encerrar também. André, obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar contigo, precisando de mim sempre só chamar. E a todos que estão acompanhando aí, paciência, o mercado cripto ele é repleto de oportunidades. Tenta entender onde que você funciona melhor, não precisa atacar em todas as pontas. As oportunidades elas estão aí, é só você dedicar um pouco de tempo ao mercado e ele vai te recompensar. Maravilha, obrigado, João. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.